Você tem vivido aquele desafio de não ter profissionais capacitados que entregue a demanda que você precisa? A sua empresa tem vivido constantes processos seletivos e na hora que você recebe o profissional, você entende que você precisa realmente capacitá-lo e não está conseguindo fazer isso em tempo hábil para que você possa entregar os seus resultados e as suas metas? Este tem sido o desafio de vários líderes hoje no mundo corporativo. Nas suas empresas, seja ela grandes corporações, onde com RHs estruturados e tudo, quanto no seu pequeno negócio. Mas o difícil hoje é ter profissionais qualificados que consigam nos entregar o resultado que precisamos em tempo hábil. Eu sou Elizabeth Crespo, especialista em liderança e gestão de pessoas, e neste canal você vai encontrar vários assuntos e formas de te ajudar a se tornar aquele líder que inspira a tua equipe e é respeitado pelos resultados que você entrega. Então vamos falar um pouquinho desse tema. Hoje, o líder tem que estar cada vez mais capacitado para desenvolver o teu colaborador. E como desenvolver equipes tão diferentes? Existem algumas coisas que é primordial. O adulto, diferente da criança, ele precisa ser treinado de forma a entrar em prática muito rápido e ele precisa ter muita clareza do porquê ele está aprendendo isso. Então, assim, o que você precisa para começar a desenvolver o teu colaborador é entender primeiro, conhecer a pessoa que você vai treinar. Conhecer a tua equipe, para que você possa adequar o treinamento ao perfil comportamental dos seus colaboradores. Aí você vai dizer assim, poxa Beth, mas eu tenho gente que é comunicadora, eu tenho gente analítica, eu tenho todo tipo de pessoa, mas algumas premissas são básicas. Você vai ter que entender que para a pessoa comunicadora, ela não vai prestar atenção quando você estiver falando de um tema muito analítico. Por isso que você vai ter que mostrar isso de forma visual para que ela possa compreender. De contrapartida, você tem um profissional analítico que ele precisa conhecer os dados. Então, você vai unir essas informações no teu treinamento. Então, assim, a primeira coisa que você tem que ter clareza é qual é o perfil da tua equipe. Qual é a sua expectativa com aquele treinamento para que você possa elaborar um treinamento que faça com que o teu time literalmente consiga absorver e colocar em prática. Segunda coisa, o teu treinamento ele tem que ser ministrado de forma que você consiga fazer com que o teu colaborador entenda por que ele precisa fazer aquilo daquela forma, quais são os resultados e tem que pôr ele para treinar. Eu, quando estou em treinamento de liderança dentro das empresas, ou eu estou desenvolvendo uma equipe que está lá com dificuldade de comunicação, geralmente eu uso atividades ou dinâmicas que elas tenham que vivenciar aquilo e depois ela precisa fazer uma reflexão em relação daquilo para entender que se ela agisse de outra forma, como ela poderia fazer diferente. Então ele precisa ter muita clareza por que ele está aprendendo aquilo e tem que colocar em prática imediatamente. Então, qualquer situação que você for treinar para o teu colaborador, pense em como você pode fazer ele fazer aquilo durante o treinamento e já praticar aquilo na atividade dele no dia a dia. Terceiro ponto aqui que é muito importante é você checar o entendimento, entender se ele realmente está conseguindo olhar para aquele cenário e compreender o que você espera dele. Então, faça eles te darem devolutiva. Avalie o tempo todo o seu treinamento. Avalie se o que você deu naquele momento foi compreendido. E assim, sempre faça uma reflexão. Eu consigo fazer isso? Porque muitas vezes você pode ser um excelente líder, mas você não consegue capacitar a tua equipe. E aí é hora de você repensar se você não deve contratar uma pessoa capacitada para aquilo. Muitas vezes você pode falar assim, poxa, mas eu já falei isso várias vezes e a equipe não conseguiu absorver. Porque eles não entendem ou não estão conseguindo captar aquilo como um ensinamento. Muitas vezes eles ficam até resistentes ao que você está trazendo.
Então, é importante avaliar isso. Cada vez mais vai se esperar que você desenvolva o teu colaborador. Então pensa em duas coisas muito importantes. Você tem que desenvolver a pessoa por trás daquele profissional que você tem ali, para que você o estimule a querer fazer cada vez mais pela tua equipe, tenha senso de pertencimento, e precisa desenvolver as suas habilidades técnicas. Avalie. O que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso conhecer meu colaborador. Preciso me conhecer para entender como atingir aquele colaborador a ponto de me conectar verdadeiramente com a pessoa atrás do profissional que eu tenho. O outro é capacitar ele para exercer aquela atividade, ensinar realmente o que ele precisa aprender. E se você entender que você não tem habilidade para isso, não pense em duas vezes em pedir à tua empresa ou a você a contratar um profissional capaz de desenvolver aquela habilidade. Muitas vezes tem muitos líderes que acham que trazer alguém para treinar ou capacitar a tua equipe é custo. E esse pode ser um dos maiores investimentos que você está fazendo. Porque se você capacita e treina a tua equipe, você vai ver os resultados que ela dá. Eu já tive momentos da minha vida de eu ir treinar uma equipe. Eu fechei o contrato para treinar uma equipe. Eu acabei treinando 8 equipes de uma mesma empresa, porque o retorno que aquela equipe deu, a empresa entendeu que valia a pena o investimento para capacitar as outras. Então, assim, pense sempre, eu tenho um colaborador que é uma pessoa que precisa da minha atenção. Eu preciso capacitar ele com as habilidades técnicas deles, e muitas vezes são habilidades que você como líder não tem. Então eu preciso entender qual é a necessidade que eu preciso para desenvolver esse colaborador. O que você não pode fazer é abrir mão de desenvolvê-lo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe ele com outras pessoas. Não deixe de divulgar. Faça com que a tua equipe também assista, para que ele entenda a importância dele se desenvolver e aprender, tá? E se tiver algum conteúdo de liderança que você gostaria de ouvir, comenta aqui. Quem sabe eu posso contribuir com o seu desenvolvimento. Até o próximo vídeo.